Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o estudo, como Marisa já falou aqui para a gente, conversando, né? Ela que é a maior entusiasta do estudo. Vamos estudar, vem para um grupo, você vai, a importância de tudo isso, e a gente com o tempo vai percebendo como realmente é bom, o quanto a gente cresce com esse estudo, e quanto mais a gente se aprofunda, mais vai percebendo o quanto não sabe, em primeiro lugar, o quanto falta ainda para aprender, e acho que a gente vai passando por uma fase assim de profundo entusiasmo, de profunda amor ao conhecimento, que vai ajudando a gente, vai dando essa força, esse impulso para ir cada vez mais fundo, não é mesmo? Sim, e através das duas asas, né? Que a gente aprende a conhecer no Espiritismo, que é a asa da sabedoria, né? E do amor, da moralidade, né? E isso é que nos dá o impulso, o conhecimento, né? Nos leva a, a ter esse amor e vice-versa, né? Então, é dessas duas asas que a gente precisa, né? Para impulsionar isso tudo aí. E olhar de uma forma diferente o conhecimento, né? Não é simplesmente aquela instrução prática que você aprende ali e aquilo depois, se você nunca mais tiver contato com aquilo, você não sabe mais para que foi que aquilo lhe servia, até já esquece. É a instrução que ela denota uma educação, né? O espírito educa-se para a vida. Então, é uma coisa que marca, que realmente não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? A gente ganha, aprende, ficamos lidando com esses conhecimentos dos espíritos mais elevados que nos trazem essas formas de ser, de viver, de conviver, e daí é que a gente vai adquirindo essa facilidade de transitar no mundo material, tirando proveito da experiência que veio viver. Que muitas vezes, né, nós vemos pela história passada, né, o espírito saía quase que do mesmo jeito, né, empedrado, endurecido, que chegava, o movimento era muito pouco, porque era mais a parte bruta do espírito, né, a parte ignorante, aquele que não conhecia a vida. E essa educação que o espiritismo nos traz é uma educação para viver melhor, né? E aplicando com todas os movimentos que qualquer instrução nos traz. Quando a gente quer ser médico, a gente vai para a escola, aprende aquilo, pratica aquilo, primeiro nos bichinhos, nos ratinhos, depois no ser humano, já é outra responsabilidade, é outra aplicação. E no outro dia eu vi na televisão de um médico renomado lá de São Paulo, um oncologista, ele dizendo, se você ver algum médico que não estuda mais, é porque ele não é mais médico. Porque para ser médico, você tem que estudar toda a sua vida e todos os dias. É realmente uma profissão que requer uma noção mesmo profunda do ser humano na sua totalidade. Não é só aquela parte específica que você estuda. É como se você tivesse que estudar todo o ser humano, né? E ver todas as potencialidades que aquele paciente pode transmitir, pode transformar. Eu acho que é assim que é a educação do espírito. É como se lá dentro a gente tivesse esse poço profundo, né, de potencialidades, e a educação espírita, a instrução, conhecimento e a convivência nos faz mergulhar e fazer com que essa parte de dentro saia, porque não é decorar letras e palavras e números e conceitos, e não é fazer com que isso crie um movimento interno que realmente eduque os sentimentos, né? Uhum.
É isso mesmo, mas acho que não só na profissão médica, mas em qualquer profissão que nós falamos, inclusive a profissão, inclusive a profissão ser humano, né? E a gente precisa constantemente, a principal, temos que estar constantemente trazendo esse update, como é que fala isso em português? Trazer para o dia o conhecimento que se acumula. Hoje em dia a gente sabe que o conhecimento multiplica assim tão rápido, em questão de dias, as informações vão se multiplicando, mas acho que isso e Emmanuel deixa isso bem explicadinho quando ele fala sobre a diferença da instrução e da educação, que foi exatamente o que Marisa falou, mas que a gente precisa sair atrás do conhecimento que está ali fora através da instrução, para que provoque esse movimento íntimo, não é? Que gera a educação do espírito, que vai provocar mudança, que vai provocar a nosso crescimento interno, nosso crescimento espiritual, como espírito mesmo, não só em termos de religião, não é isso, mas em questão de sermos pessoas melhores na vida, né? Sermos seres humanos melhores na condição do dia a dia, assim, não somente quando a gente está no centro, ou quando a gente está na igreja, ou quando estamos falando de religião, não, no geral, irmos nos tornando pessoas melhores, né? E acho que isso que uma das coisas que a gente vai buscar fora, que essas informações desses espíritos que trazem para a gente com a sua vida, com a sua forma de aplicar esses ensinamentos que Jesus trouxe para a gente, isso vai ensinando para a gente valores de vida, porque sem eles, né, a gente é isso que vai guiando a gente para o meio, para o caminho divino que há em nós. Então, e sem esse estudo, sem essa busca, sem essa conquista que a gente vai fazendo através do tempo, a vida vai ficando muito pequena sem isso, né? Eu disse até isso no GO na segunda-feira, que o estudo da doutrina espírita, né, me abriu muita... abriu o entendimento, né, o entendimento de outras coisas. Eu citei até a minha mãe, porque eu não entendia o porquê que ela passava aquilo. E quando eu tive, né, com a doutrina, esse convite que a Marisa fala, né, que nos chamam a estudar. Então, quando eu tive esse convite, que eu estudei e tal, um dia falei para ela, eu agora não entendo, mãe, porque até então eu não entendia ela passar por certas coisas e, né, de uma forma tão branda, tão pacífica, tão tranquila, e os filhos não entendiam, né? Então, depois que então isso me trouxe, olha, é aqui que eu tenho que ficar, porque está abrindo o meu horizonte, está abrindo as possibilidades, e quando a gente sente, assim, por exemplo, quando a gente estuda uma parte, e quando a gente olha que aquilo que a gente estudou, a gente está passando por uma coisa e a gente consegue enxergar que alguma coisa mudou dentro da gente, né? E foi aquilo que a gente estudou. Então, é por isso que o estudo é super importante, e interiorizar, como a Marisa falou, né? Porque quando você simplesmente se instrui, você aprende a parte prática, né? Exato. A educação não, a educação lhe marca, porque a parte prática você vê assim, as convenções sociais. Olha, está errado, eu não posso jogar o lixo na rua, porque senão eu vou ser multado. Eu não vou atravessar o sinal, porque senão eu ganho multa. Isso são as convenções, mas a gente tem que pensar que se não dirigir corretamente, você estará agredindo uma outra pessoa, colocando vidas em perigo, inclusive a sua. Não é só a multa, né? Sujar a rua, vamos poluir o ambiente. Quer dizer, tem toda a parte educacional que a instrução apenas crua
apenas como as convenções normais da matéria nos mandam, a gente não se instrui totalmente. A gente aprende a cuidar do Você outro, né? fica assim, ó, isso vão tirar de mim, epa, deixa eu segurar aqui, ó, isso vão me tirar. É só o que tira de você que você não quer, né? Se eu não pagar o apoio, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Então, a gente tem que ver o que todas essas instruções que a gente vai aprendendo ao longo da vida humana, o que é que isso nos faz nos transformar como pessoas. Aí é educação, né? Por isso que a parte que Jesus veio trazer é essa parte dos sentimentos. Esse aprendizado tem que nos transformar emocionalmente. Como é que eu me sinto agora em relação a isso ou aquilo? Né? E essas coisas a gente só pode aprender fazendo e convivendo. Não tem como assim, eu vou me trancar num lugar e vou ler todos os 6.000, 7.000 livros, vou sair dessa encarnação bem ilustrada, sabendo tudo, questão 1, questão 2, questão 5.000, 6.000, e aí está tudo bem, não. Aí é só instrução. Mas o que é que como isso vai transformar numa educação de vida, né? Num ser humano melhor? Essa é a parte. É a parte da tolerância com o outro. Por isso que é preciso, nós todos que estamos na vida física, nas encarnações, a nossa tarefa aqui não é só trabalhar, ganhar dinheiro, fazer, comprar, estudar, tem que fazer com que isso nos leve a conviver com o outro. E o outro que eu não vou muito com a cara, e o outro que eu tenho dificuldade, em lugares que eu também não gosto de permanecer. Então, fazendo coisas que eu não gosto de fazer. Aí é que está a educação, né? Por isso que quando Jesus veio e nos ensinou a servir sempre, a amar sempre, era por isso, porque se a gente não fizer isso o tempo todo, e ele não dizia assim, faça, não, ele dizia, eu faço, aí ele mostrava como era que fazia. E vocês podem fazer melhor. Olha eu aqui reunido com esses apóstolos, esses discípulos maravilhosos, cada um com a pá mais virada do que o outro. Mas eu olho para eles com todo o respeito de já ver figurinhas ali assim, à beira da iluminação. Então, eu não vou pegar essas pessoas para me ajudar? Claro, porque se não for eles, o resto está muito pior. Então, deixa eles aí mesmo, só para mostrar essa humanidade, né? Como é bom ser bom. Então, é alguma coisa assim que o Espiritismo nos traz, que tem como educação isso, o amor, a liberdade, o respeito, a tolerância, a convivência, a compaixão. Então, bom, se eu sou preconceituoso, eu tenho que andar num ambiente onde esse meu preconceito se transforme em tolerância. Se eu fugir disso, eu continuarei preconceituoso, não importa como eu venho. Né? Eu tenho preconceito contra os negros, então eu vou fugir deles. Então eu vou voltar, mesmo negro, com preconceitos com os negros. Mesmo a pessoa que tem aquela mesma posição que o outro tem, ele vai também ser preconceituoso contra a mesma raça. É tão interessante isso. Então, o movimento é esse, o movimento é transformador internamente, não importa. Não importa onde você vai testar aquilo, você vai ser sempre você. É uma educação, né, individual, uma transformação individual. Né? Aliás, essa é uma das grandes, a primeira lição que a gente recebe quando entra no centro, né? Como diz o Décio Iandoli, a melhor e a pior notícia. Está tudo nas suas mãos. Né? Olha para dentro de você mesmo. Você é o problema, você é a solução. Você fez, você está colhendo agora. Você vai receber de acordo com as suas obras. Então, essa primeira coisa que a gente faz, olha, conhece-te a ti mesmo, vai cuidar dos seus problemas que são seus, as coisas que estão acontecendo com você, essas situações, tudo te pertencem, tem seu nome lá, uma coisa que... E o estudo, eu acho que, assim, muitas vezes a gente pensa,
que a gente está falando desse estudo só de livros ou do conhecimento espírita, não, nós estamos falando de estudo da vida, de como nós somos na vida. Então, o convite é toda noite você chega lá e vê o que você fez durante. O que você pode melhorar? Tem alguém que, né, tem alguma pendenga aí com alguém? Resolve agora, enquanto você está fresco nisso, enquanto ainda você se lembra e você tem condições de fazer. Olha, veja lá, você está fazendo isso com que intenção que você está fazendo isso? Realmente você está fazendo isso porque você quer servir alguém ou você está só querendo as glórias para você? Tá lá, né? No Santo Agostinho traz isso para a gente, assim, esses puxões de orelhas que é para quê? É para a gente perceber que está em nós. Né? Esse estudo, ele vai levar a gente para a gente mesmo. E lembrando que a natureza não faz saltos, né, Marisa? Assim, nada vai ser resolvido. Não. Do nada eu vou. Não, bem devagar. São passinho de formiguinha, Passinho de formiguinha. Mas é o que a gente precisa e é o que a gente tem mais capacidade para fazer, né? Então, é isso, e é a importância desse estudo, né? Do estudo em si, em qualquer religião, em qualquer área da vida, que a gente aprende muita coisa, numa mediúnica, como que a gente aprende, como a gente vê a vida ali da maneira que é, e a gente se reconhece e reconhece o outro, né? Como que a gente está caminhando, como que a gente está melhorando em algumas coisinhas, bem pouquinha, né? Porque, de repente, a gente se pega e escorrega de novo. A gente toma ali maionese. Mas, assim, de um modo geral, né? Se a gente perceber, a gente está bem melhor do que a gente era, né? E é isso que importa. Eu gostei muito de uma fala de Sandra Borba, né? A grande Sandra Borba, gosto muito dela, que ela fala sobre os 4 pilares da educação moderna e o Evangelho. Então, a educação moderna traz que a gente tem que aprender e conhecer, tem que aprender a fazer, tem que aprender a conviver e aprender a ser. Eles usam já isso nas escolas, para os estudantes, nessa proposta, para que a pessoa, no final, realmente seja um ser humano transformado a partir do conhecimento, né? E ela aí coloca que o aprender a conhecer, se a gente lembrar no Evangelho, é quando Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O aprender a fazer é quando ele diz: faça isso e viverás, quando ele vai curar a criança endemoniada, que os apóstolos dizem: por que você não faz tudo, já que você sabe? E a gente fica na dúvida, né? É aprender a fazer, tem que fazer. Aprender a conviver, quando ele diz: fazer aos outros o que gostaria que vos fizessem. Opa! Na convivência, você tem que aplicar isso, que a gente vai sempre cair em cada experiência encarnatória, desde o contexto familiar até a escola, até o trabalho e as novas famílias que serão geradas daquela família, em situações muito complicadas. A gente não veio para passar férias, mas às vezes a gente esquece quando tem um problema familiar e diz: por que eu estou vivendo isso? Claro, são aqueles testes que a gente veio aprender a partir da convivência, e de uma convivência bem próxima, né? Então, faça ao outro que você gostaria que fizesse para você. Aplica isso. E o aprender a ser seria o ser de perfeitos. Aí é quando você vai aplicar já a ser pacífico, ser bom, os caracteres do homem de bem, né? Aquele homem que já tenta se completar dentro daquelas características que pertencem ao espírito imortal. Todos serão perfeitos, né? Então, é bacana isso. Achei muito bom isso, porque a gente aprende isso desde a escola. A escola também faz parte dessa educação do espírito. Não é porque tem que ser no centro espírita, não. Em qualquer lugar que a gente esteja, qualquer escola religiosa, qualquer lar, qualquer trabalho, grupo de trabalho, qualquer grupo de amigos, em qualquer lugar que a gente se situe naquela encarnação. Mas não pode perder tempo. Por isso que eu acho assim, que já que a gente caiu de paraquedas no espiritismo, rapaz, vamos aproveitar, porque vai ser bom o negócio. A gente só vai saber quando abrir o portalzinho ali e a gente partir para a próxima, né? Aí é que a gente vai ver assim: mas rapaz, ainda bem, viu? Que eu esquentei aquelas cadeiras lá do centro, ia lá de quarta-feira,
Tá. A minha era bem fofinha, graças a Deus. Menino, a gente tem que pensar, porque eu acho tão bacana isso da gente não se preocupar com a desencarnação. A gente não quer desencarnar, mas a gente não acorda preocupado, não. Será que eu vou morrer hoje? Será que eu passo do meio-dia? Será que vai dar tempo de eu assistir a aula do centro? A gente não pensa nisso, a gente pensa que vai viver. Porque é vivo que nós estamos e vamos continuar. O TED que o diga, né? Então, não tem, a vida é a vida. Agora, é lógico que a gente não quer sair dessa. Essa que tá boa, porque a gente não tem noção. É a que a gente conhece. Mas a gente não tem noção assim. A gente não vai andar para trás, porque as anteriores são terríveis. Mas as posteriores serão bem bacanas. Então, a gente já podia estar agora assim, poxa, eu já podia até ir, no instante voltar de novo, no corpício mais recalchutado, e aí vamos... Mas a gente não pensa, não, a gente quer ficar aqui no bagaço, mas quer. E quer que os outros fiquem, né? E quer que os outros fiquem também. Tá. Não quer que ninguém que a gente gosta vá embora. Quando os que não gostam é que não faz muita questão. Não, isso aí pode. Não, que a gente é bonzinho, a gente não. A gente quer que todo mundo fique. Não é, Dona Lina? Tá vendo como é importante estudar? Por exemplo, os netinhos estão chegando porque um dia eles foram. Se eles não tivessem ido, não estariam voltando. Mas veja a importância de aproveitar a encarnação. Se eu não estivesse mais aqui, não ia estar encontrando com eles, né? Então, a gente quer aproveitar ao máximo, da melhor forma possível, com as pessoas todas as oportunidades que a gente tem, com certeza. Mas só voltando para a coisa que você falou, uma coisa que você falou, que a natureza não dá saltos, né? Não é mesmo, Marcinha? Você falou isso realmente, acho que isso mostra a importância de ser da constância e da persistência. E assim, eu acho que o estudo da forma como a gente quer colocar aqui, a gente estuda um modelo em guia, a gente estuda algumas... O que vem no Evangelho são leis universais que funcionam em qualquer parte, em qualquer tempo. Então, tudo isso que Marisa trouxe aqui, ela, independente de onde nós estivermos, independente de que planeta estivermos, que universo estivermos, tudo isso vai funcionar, né? Tudo isso que a Marisa falou ali vai funcionar. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver, em qualquer lugar, em qualquer condição. Mesmo que a gente esteja lá no comecinho, assim, nos instintos ainda, até os anjos, né, até os espíritos superiores estão ainda falando sobre isso, estão ainda estudando sobre isso, e eu acho que vai ser, e as coisas vão se descortinando. Cada vez que a gente se aprofunda, é uma camadinha da cebola que vai mostrando algo mais, né? Um passo a mais que a gente pode dar. Antes a gente pensava assim, nossa, sofrer, quem é que quer sofrer? Não é mesmo? Quem veio aqui para sentir dor? E hoje a gente vê isso como, olha lá, é um aviso, né? É um aviso para você mudar alguma coisa dentro da sua caminhada aí, não está bem. Vai lá, conserta, faz alguma coisa, alguma mudança interior aí que você está precisando. E uma coisa que eu achei muito bonita aqui, quando eu estava estudando essa questão da instrução com o Emmanuel, ele fala que a arte, ele dá o exemplo da arte, tanto na música, na pintura, seja na escrita, ele fala que ela se aprimora por intermédio da repercussão, né? Como ela se repercute fora, e a exprimir-se no trabalho daqueles que fazem, dos cultivadores do belo, e que se inspiram uns nos outros. Então, eu fiquei pensando assim, a gente começa um estudo, que às vezes aqui nós estamos agora no estudo de um livro que vai ser mais tarde, que na vida física, né, a mãe de Chico Xavier, ela não teve nenhum estudo acadêmico, não foi para uma escola, mas ela escreve coisas lindíssimas, como espírito, para a gente perceber que a evolução do espírito não ela independe
do físico, do momento físico que nós estamos aqui. Então, a vida vem nos ensinando com experiências, né? Não é através da letra, é através das situações que ela vai trazendo para a gente muitas vezes. Seja pessoas, sejam situações, sejam experiências, e seja mediunidade, seja o que for, seja os filhos, seja os netos. Acho que isso que vai moldando o espírito de acordo com o que ele consegue, com a sua capacidade de apreender o que está acontecendo naquele momento. E acho que esse saber que às vezes as situações são difíceis, às vezes que nós vemos como difíceis, vão ser mais tarde aquelas situações que mais nos ajudaram, ou que nos libertaram de alguma coisa, ou que nos deram assim uma mola para um salto evolutivo. Eu tenho certeza que a gente vai em pouco tempo olhar de volta para 2020 e ver muitas coisas que aconteceram como resultado disso. Hoje mesmo a gente estava discutindo com a Estela como as coisas foram se desenvolvendo de tal forma, foram criando situações, criando oportunidades que talvez nunca tivéssemos se a gente não tivesse tido a pandemia. Então, muita coisa boa vai surgir de qualquer situação difícil. Esse entendimento, eu acho que vem com a experiência do estudo da vida. Uma vez eu vi uma palestra do Haroldo, e ele falava que Emmanuel fazia curso do Evangelho ainda. Oh my God, oh my God. Eu preciso acelerar. Ele tinha o jacaré lá, né? Oh my God, né? Então, cara, como é importante, né? Isso. Não, é porque você vê determinados espíritos como Emmanuel, Joana, que trazem assim os textos, que a gente olha assim, parece que aquilo foi escrito em 50 mãos, pelo menos, porque não é possível que daquela cabecinha só sai aquele ritmo tão acelerado. E eles fazem isso em conjunto, em collab, feito nós, né? Um se vai dando a dica para o outro. Né? Então, é belíssimo isso. E é como Lina falou, olha aí Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico. Quem diria que a Dona Maria João de Deus era o espírito que ela era? Ela era como a mãe de Chico, analfabeta, com as limitações todas na educação que ela teve nesta encarnação, mas o brilho que ela demonstrou depois de desencarnada, já numa esfera evolutiva, né? De uma beleza, né? Que ela mesma, e ela fazia, e ela a humildade também do espírito, né? Que olha aquilo tudo assim, como se também não tivesse merecimento de estar vivendo aquela tranquilidade, aquele acolhimento todo. É uma beleza, é uma beleza. Então, a gente vai ter, de agora por diante, com esse esclarecimento que estamos tendo através da doutrina espírita, aquilo que realmente estiver nos marcando. Porque na hora de desencarnar, se a gente achar que tudo isso que a gente está aprendendo é para ficar aqui, é para esta vida de agora, aí a gente vai apavorado. Ai, meu Deus, morri agora. Eu vou para onde? Vou para Umbral 1, 2 ou 3? Qual é? Quem é que tem conhecido aqui para fazer alguma coisa, entendeu? Se desesperar, é porque... Quem indica? Então, quando a gente está num processo desse, eu acho que a gente já tem que dormir todo dia sabendo disso. Olha, se eu sair da encarnação hoje, por favor, se apresentem logo, me façam logo entender onde é que eu estou, para onde eu vou. Levem para uma nuvenzinha bem fofinha, igual essas que a gente está acostumado a ficar quando está assistindo virtual. Mas a gente tem que falar dessas coisas no nosso dia a dia, fazer essas coisas acontecerem no nosso dia a dia. Principalmente lá fora, nas situações dificultosas. Como é que eu estou me saindo na hora que a porca torce o rabo? Eu volto para aquela figura de 3 encarnações, 10 passadas, ou eu já estou mais ou menos com o pé só na última e nessa, assim, estou me equilibrando nas últimas e nessa, entendeu?
eu deixo o homem lá das cavernas aparecer aqui, que muitas vezes a gente vê isso, a gente vê reações de pessoas no trânsito, você diz, rapaz, ali baixou mesmo aquele com aqueles cajados de prego, assim, querendo matar o outro, né? Coisas assim, surpreendentes. Vocês, puxa, até a pessoa se transfigura, quando você olha para o semblante, parece uma pessoa que não é a pessoa, é ela mesma. Aí assim, é um espírito que tomou nada, é o espírito dela. É o poço lá que ainda está aberto, e o que está movendo hoje ainda é esse poço, não é a nova, né, esse novo movimento de vida. Por isso que a pandemia deu assim uma recalchutada geral, e foi muito bom dar essa parada para poder reorganizar, né, o sistema, porque senão a gente ia descer escada abaixo. Falando da Dona Maria João de Deus, a gente aprende que o conhecimento é pessoal e intransferível. Então, quer dizer, tudo que ela está passando para a gente através desse livro é de uma sabedoria que ela vem adquirindo através dos tempos, né? Não é uma coisa da última encarnação dela. Então, como que é importante a gente estudar e aprender, né? Para que mais cedo possível a gente esteja numa situaçãozinha melhor. Né? Ele não pode esquecer que agora é o melhor momento. E acumulando, né? E acumulando esse conhecimento. É isso que nós somos hoje. E falta um bocado de coisa, e agora? Né? Então, são coisas assim que, se a gente não pensar com muita amorosidade, a gente não dá conta de reverter o processo. E acho que uma coisa importante que a gente muitas vezes não pensa, que Emmanuel fala sobre o pensamento, sobre como o pensamento ele vai se associando com todos que pensam na mesma vibração. Então, você imagina, eu sou, né, eu sou um espírito que pensa e sente numa certa frequência. E você pensa que você está ali sozinho, e na verdade você está ligado a todos que estão nessa mesma frequência. Então, às vezes sai esse homem da caverna mesmo de dentro da gente, por quê? Porque a gente se associa também, isso é o que nós temos ainda dentro de nós. Aliás, nós estamos muito mais próximos da época do homem da caverna do que o anjo, não é? Do que qualquer anjo. Então, é claro que é muito fácil a gente reconhecer ou voltar a ser aquilo que já conhece bem, né? A gente já conhece bem a briga, a gente já conhece bem resolver na força, a gente já conhece muito bem, vou lá, é meu, eu acho que é meu, vou lá e tiro de todo mundo, porque é assim que eu penso, eu quero para mim, para os meus. E então isso em nós é fácil de cair para isso, é muito, né? Tá muito próximo do que a gente foi ou ainda somos em muitas áreas somos assim. Às vezes a gente fica pensando. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falando assim, Lina, eu não mato mais. De jeito nenhum, assim, a pessoa pode chegar para mim, pôr uma arma na minha cabeça, eu não vou matar essa pessoa. Aí eu falei para ela assim, pode ser que realmente se a pessoa vier contra você, não vem, mas e se ela vier contra seu filho? Aí ela falou assim, mas aí você está apelando, né? Então, quer dizer, a gente tem que saber que isso está em nós, que isso ainda existe em nós, porque senão como é que a gente vai tomar conta disso? Como é que a gente vai se empoderar sobre isso? Como é que a gente vai controlar o que a gente nem sabe que tem, ou quer esconder ali embaixo do tapete e falar, não, isso não me pertence. Claro que me pertence. É meu, pensando o quê? Você acha que é fácil viver comigo? Pergunta para o meu marido. Não é? Pergunta para as pessoas que vivem comigo. Viver comigo de domingo, 1 hora, 2 horas, é lindo, maravilhoso, mas vai passar 7 dias, 24 horas por dia, não? A gente não sabe disso muitas vezes, porque isso, né, é escondido de nós mesmos. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é assim, você fala, eu sou assim, imagina, não sou não. Não é?
Vai dormir, leva para dormir com tu. Mas ter essa noção de que o nosso pensamento está sempre ligado com tudo, que está na mesma frequência que nós, nos leva a tomar muito cuidado, né? Mais cuidado com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa. A gente começa a se estudar melhor nesse ponto também, em termos de qual é a força que está te dominando neste momento. Né? O que é que você está fazendo assim diariamente, tantas vezes, que está causando, às vezes, dores em você mesmo, claro, porque o primeiro a ser afetado somos nós, por qualquer coisa que a gente faça. O que está te fazendo sentir bem, né? Que você deveria fazer mais, deveria tentar mais, lembrar mais nos momentos difíceis. Isso é... Tá aqui, falar um oi para a Rossana aqui, que me falou um oi, Lina, aqui para mim. Rossana está aí. Tá aqui. É assim, eu acho que abrir esses quando a gente fala estudar, a gente pensa em estudar um livro, vai lá estudar matemática, mas estudar o nosso livro, que nós somos, né? Diz o André Luiz diz que nós somos todos mensageiros, nós somos a mensagem do Cristo, cada um de nós. E é isso que a educação faz, né? A educação acorda essa divindade adormecida aí, que é o nosso cerne, nosso eu maior, ele é esse eu divino. Isso é que precisa ser acordado e deixar que essa força, né, esparja, que essa força cresça e tome conta dos nossos passos, dos nossos gestos, tome conta da nossa vida. Mas essa educação é uma autoeducação. Só quem deflagra, quem diz é agora, é cada um. Então, por mais que a gente sente, né, nas cadeiras espíritas aí assistindo as coisas todas e gostando do que vê, do que ouve, né, das explicações e lendo livros e fazendo e acontecendo, se a própria pessoa não estiver nesse propósito de realmente se autoeducar, né, se autotransformar, não adianta. Então, você vê pessoas que decoram textos e falam bem e tudo, e às vezes a gente não sabe. Cada um é que vai saber de si, cada um é que vai se posicionar diante do conhecimento, querendo aproveitar tudo um pouquinho, mais ou menos, quase tudo, o que der, entendeu? E fazer acontecer. Porque... Marisa, quem foi? Foi o Figner que, quando desencarnou, foi no Irmão Jacó, que encontrou a pessoa que estava lá sempre assistindo a palestra e numa situação assim muito mais elevada que a dele. Um pobre que ele chamava de pobre coitado, né, que ficava lá sentado assistindo as palestras. Quando chega lá, ele todo apagadinho e o homem, pobre todo, o homem lá brilhando, parecendo uma estrela. E ele, ué, mas como pode isso? Eu fiz a gráfica da federação, eu fiz isso, eu fui presidente, eu fui não sei o quê. E estou aqui, né, só olhando, cadê minha luz que não acende? É engraçado ele perguntando, o que você fez? Ele falou, eu fiz tudo que você mandou nas suas palestras. Você falava tudo e eu fazia tudo. O cara diz a ele, né? É isso que eu estou brilhando. Então, a boca que fala é a primeira que devia se escutar, né? Mas... Esse aí escutou Jesus, né? Fazer brilhar a vossa luz, né? Então, com tudo que captou... É cada um brilhar a sua, esse é que é o problema, né? Você podia dizer assim, ó, faça brilhar a minha, brilha a minha. É uma coisa assim, tão interessante esse caminhar do espírito imortal, né? De vencer a evolução, mas vencer pelo seu próprio mérito. Fazendo a hora que quer, como quer, do jeito que quer, tropeçando ou não, né? E não tem jeito. Senão Deus nos teria criado. Senão Deus nos teria criado já marionetes perfeitos, né? Então, o esforço tem que ser de cada um, né? A interiorização, né? Que você adquire, né? É para você, é com você, é você com você mesmo.
É você tentar lutar, mas contra você mesmo, né? Então, é uma luta assim meio... Né? Porque quando é com o outro é fácil, né? Mas dentro da gente, e a gente se percebe, mesmo a gente estudando e tudo, a gente percebe que naquilo ali, cara, como é que pode eu ter feito aquilo que eu já não, né? Já não era para estar fazendo, já não era para estar entendendo dessa maneira aí. Cara, é complicado, mas nada que... É porque quando Jesus fala que ele venceu o mundo, não é você vencer o mundo porque você conquistou tudo, não. É porque você se superou, você conquistou e domou suas más tendências e você é feliz e realizado no seu viver. É só isso. Não conta como a Maria João de Deus, né? A mãe de Chico, ela não conquistou nada. Ela não tinha nada. Mas ela conquistou tudo. Quer dizer, mais um pouco, ela já tinha um tanto, já conquistou mais um pouco e era isso que veio. O papel dela na vida foi aquele papel. Né? Então, as pessoas às vezes se desnorteiam e se frustram e Maria se sente a pior das pessoas porque não conquistou isso, não fez aquilo, podia ter feito, podia não ter feito. Sabe? E às vezes você não sabe que nesse caminho que você está, dentro do que você é que você tem que ser o melhor que puder. Entendeu? Então não é se queixar, porque a pessoa às vezes depois que a vida passa, fica, eu devia ter estudado, eu devia ter feito aquela faculdade, eu devia, e pronto. Aí vai morrer triste, porque o tempo não volta. E aí a pessoa vai envelhecendo naquela lamentação do que podia ter feito. Olha, quando eu era menino, se eu tivesse obedecido meu pai, tivesse aprendido lá na fazenda, plantar, não sei. Se eu tivesse... Que nada, eu tivesse, já era. É agora, sim, agora, o que é que tem para fazer agora? Vamos fazer? Vamos fazer. E dentro das possibilidades, né? E o que o outro faz nunca vai ser o que você vai poder fazer. Cada um tem seu papel na vida, cada um tem sua história naquela experiência. Aí fecha a cortina, volta para os bastidores e depois volta à ação outra vez, com outros papéis, com outras experiências. Então, não precisa correr, nem morrer de inveja, nem morrer porque não fez, nem querer, né, matar o mundo. Nada, é procurar ver onde é que você se encaixa dentro do que você é. E aí você vai e tenta realizar a vida. Né? É tão legal isso. Que você... Só não mesmo. Diga. Isso que você falou, eu fiquei pensando. Estava assistindo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e ele comenta assim sobre isso, sobre uns casos que ele estava tratando, e ele disse assim, ele estava tratando uma moça e durante um ano, e ela não melhorava de jeito nenhum. E ele foi procurando pesquisar com ela por que é que ela não melhorava, e ela queria voltar a fazer o trabalho dela. E aí ele falou assim, o trabalho dela era ser garota de programa. Então, assim, aquilo dentro dela criou um conflito, porque ela não queria fazer aquilo, né? Assim, fisicamente ela queria fazer aquilo, mas dentro dela não era o que ela queria, não era isso que ela queria fazer da vida. Então a doença dela não passava, ela não conseguia melhorar, até que ela reviu o que realmente ela veio aqui para fazer, e aí deslanchou. Então, eu acho que esse entendimento, essa compreensão, muitas vezes, a madureza, o amadurecimento da pessoa aqui no plano físico ajuda, né? Chega um ponto na vida assim que você já não está mais procurando o dinheiro, a satisfação física, material, isso já não tem mais.
Uma coisa que eu falava para minha mãe, é tão triste ficar velho, porque eu já não quero comprar mais nada, não vejo mais alegria em loja nenhuma. Ela falando, não, menina, isso é muito bom, você já está livre de uma série de coisas. Mas vai mudando, a gente vai mudando a perspectiva de vida. E uma coisa que ele fala também é, você está sempre recomeçando. Aos 50 anos você está recomeçando, o que você vai fazer daqui para diante? Você vai se aposentar e você vai fazer o quê? Né? Você vai ter tempo para estudar, para fazer alguma coisa, para ajudar mais alguém, para fazer um trabalho voluntário. O que você vai fazer com esse tempo que você está liberando na sua vida? Então, isso acho que é um constante aprender, um constante buscar do que eu posso fazer agora. Meu corpo já está mais fraco, mas e aí, a minha mente tem que ficar mais fraca também? Não. Eu tenho condições agora de me dedicar mais a alguma outra coisa que eu não fazia antes. Eu acho que esse constante buscar e renovar, esse constante posso fazer alguma coisa diferente, posso aprender alguma coisa diferente, posso ajudar alguém mais de alguma outra forma. Eu tenho agora uma experiência aqui que alguém pode ser útil para alguém. Sim. Calada você. Estou calada, né? Não pode parar, não, porque a gente tem que aprender coisas, né? Não precisa ser nada muito específico, nada muito difícil, mas é bom uma coisa assim. Eu estava lembrando até da época da costura aqui, que a Estelinha, ela não queria nada, não queria costurar, não queria aprender, não queria fazer nada. Mas ela gostava de vir, porque o grupo era, né, era um embalo o grupo. Né? Eu mesmo vinha porque era uma delícia, sabia fazer nada, nem enfiar agulha, mas dava as notas, que coisa linda. E ela, de tanto estar no grupo, aí deram a ela que era realmente o que a pessoa primeiro não sabe nada e aprender a fuxicar, fazer fuxico, né? A menina, ela ficou expert no fuxico. E agora, com essa pandemia, depois que ela voltou para o centro, presencialmente, na festa de São João, ela deu um show aqui, porque a máscara dela era toda de fuxico, na roupa que bota, né, na roupa de São João que bota retalho, era fuxico, minha filha, todo combinadinho, todo bonitinho. Eu estava vendo, aí eu disse assim, Estelinha, vamos fazer mais fuxico? Ela não quer. Eu tenho fuxico até não poder mais. Ficou fazendo. Mas assim, ela não queria aprender outras coisas. Ela achava que outras coisas ela não ia poder aprender agora. Mas aprendeu uma coisa e usou essa coisa. É isso que eu digo, fez a coisa acontecer. As pessoas que viram se encantaram. E eu garanto que pessoas que não estão fazendo nada e que gostariam de se mexer de alguma forma, pega isso como exemplo. Alguma pessoa, quando a educação acontece ao espírito, entendeu? Que ela podia ter ficado dura e dizer, não, até hoje eu não costurei, não quero costurar, não vou fazer, não, entendeu? Mas para se integrar no grupo, porque aqui no QCSF tem umas coisas assim, meio tricky, sabe? Uhum. Você quer se integrar, você quer fazer parte, então venha, mas vem fazer palestra. Aí é bem legal, mas é assim que a gente vai se movimentando. Então, é muito gostoso, eu acho. Eu acho que o melhor é a pessoa sair da toca, né? Aquelas pessoas que gostam muito de se isolar, sair da toca, conviver. Mas eu não conheço ninguém ali. Ou ali todo mundo é diferente de mim. Ótimo. É aí que está a escola. Você ir para um lugar que todo mundo pensa igual a você, fala o que você fala, não dá certo. É bom quando a gente tem um certo atrito, né? O atrito normal, não é o atrito de se matar, não. Mas é o atrito do discordar, é o atrito de um aprender com o outro, de realmente reconhecer que aquilo que o outro trouxe valeu a pena, né? Então, essas coisas assim é que fazem com que o movimento dos sentimentos se dê intimamente. Que a gente tem que movimentar o divino em nós. Mas se a gente só vai para lugares que a gente vai competir, né? Eu quero fazer melhor do que ele faz. Aí eu quero que ele saia da frente, porque eu quero chegar primeiro. Aí pronto, aí não está movimentando nada que preste. Isso normalmente a gente faz na vida prática, né? Na empresa, você quer subir, você quer ganhar mais, né?
Mas a gente tem que aprender a fazer esse movimento mais, vamos dizer assim, mais equilibrado, mesmo na vida prática, dentro de uma empresa, trabalhando, né? Você deixar ali a sua marca de exemplo, porque se um fizer diferente, aquilo vai tomar conta do lugar, né? Maria, pode falar com ele? Pode, peraí, a Lupécia vai falar. Para aqui pertinho. Mais pertinho. Ainda lembrando que estudar é aprender. E foi estudado cientificamente, o que dá mais prazer ao homem não é comprar, não é comer, não é sexo, é aprender. Então, enquanto você estuda, você aprende, você está produzindo químicos, né, que vai te deixar mais feliz, né? E a oportunidade também e também saber que nós estamos, apesar de nos acharmos às vezes, né? Então, nós estamos no melhor da nossa vida. Nós estamos no melhor das nossas reencarnações. Então, pensar que viemos, não estamos só aprendendo agora, que viemos aprendendo através de todo esse tempo, e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa facilidade de estar aqui convivendo com essa doutrina que nos esclarece, que nos dá essa luz, esse guia, né? E é isso que a gente se pega, né? É por isso que a gente convida muitas pessoas para virem também falar, a gente faz um estudo de grupo para que as pessoas também se coloquem, porque você aprender só do que ouve, né? Mas é bom você falar sobre isso, se ouvir falando, e depois se ver fazendo, né? O resultado daquilo. Tem que ter esse movimento, porque se ficar só no aprender, porque eu estou aqui ouvindo, lendo, mas eu tenho que botar isso na minha fala para alguém. E não precisa ser aquilo de você está fazendo isso, pergunta um do Livro dos Espíritos, que é Deus. Não precisa ser como uma pregação, mas é esse aprendizado se transformar numa fala e num movimento de ser da pessoa, né? Era o que era Jesus. Jesus dizia tudo assim, né? As parábolas, os imperativos. E ele dizia, batei, observos-á, mas era o movimento que você precisa fazer para acontecerem as coisas para você. Não é para o mundo, vai ser para o mundo, porque tudo que acontece para um, para outro, vai se unindo como uma cadeia de elos, de vibrações positivas. Então, é muito interessante isso, né? A gente ter esse movimento. E você entender que nós falamos, às vezes não, mas nem sempre, mas quando a gente fala alguma coisa no bem, a gente fala daquilo que está cheio no nosso coração. Então, temos essa certeza do que estamos falando, né? Não ser só como o que você falou, né? Que o outro falava e o outro só absorvia. E ele pegou o caminho certo, né? Então, falar, mas falar com a certeza do que você está sentindo, né? Sentindo a compaixão pelo outro, né? Sentindo essa força que vem de dentro, que te move, que nos move a fazer o que a gente vem fazendo, né? Antes que Lina encerre com a sua conclusão, Lina, eu queria lembrar aqui como a gente tem visto esse exemplo nos grupos de oração. Né? As pessoas aqui no centro que chegaram já tem alguns anos que estão aqui, outras pessoas até desde o início, e que tinham uma dificuldade muito grande de expressar o que estava entendendo daquele texto que estava sendo lido. E com a continuação nesses trabalhinhos que a gente faz de 30 minutos, né? Como as pessoas hoje pegam o texto e rapidamente já entendem o que o autor espiritual está dizendo sobre aquilo e já dá explicação, e eu fico besta de ver. Eu digo, rapaz, você vê que como realmente aí é que o aprendizado toma forma, porque uma vez que ninguém mais lhe diz, você pega ali o texto, lê e diz assim, bom, ele está aqui querendo dizer isso, é porque você compreendeu. Entendeu? Então, é essa história, não é só a repetição do decoreba, é você deduzir, discernir,
e saber passar adiante para você e para outros o que você está entendendo da vida. É como Jesus. Quantas vezes Jesus é 2.500 atrás, quanto tempo a gente está nas escolas religiosas ouvindo né, os ensinamentos de Jesus, entrava por aqui, sai por aqui, porque a gente entrava, amém, 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 cadê, me dê aqui a água benta. Era tudo muito mais material do que espiritual. Hoje, quando a gente... Muito tempo, nem entendíamos o que falava, era em latim. Nada, fora quando era latim, quando o padre estava de costas, que você não entendia direito. Agora, até na igreja católica, o padre já explica a homilia. É um tempinho rápido, mas ele explica. Eu achei isso maravilhoso. Quer dizer, é o modo que tem da pessoa que está ouvindo já compreender aquela fala que vem da Bíblia, que está meio rebuscado, entendeu? Então, tudo isso mexe com o espírito. É isso que acorda, né, desperta o divino que está interno em nós. E aí a gente começa a se ver na figura do Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você é o caminho, a verdade e a vida. E todos nós somos. Que legal. Que horas é que a gente vai achar esse caminho? Porque, por enquanto, eu já estou nessa encruzilhada. Cadê? Então, eu tenho que fazer aquilo? Tenho. Tenho que bater e abrir círculos? Já tenho. Eu tenho que amar o meu próximo? E aí a gente vai formando as ideias, né? Legais. Né? Tudo acaba... nos tranquilizando, né? Faz a gente compreender como que as coisas funcionam e acaba sendo um consolador também para a gente, né? A gente acaba percebendo que o nosso irmão age daquela forma porque é assim que ele funciona e é assim, daqui a pouco ele vai estar melhor e talvez um dia ele vai também entender a gente, né? E isso a gente vai adquirindo através de um pouquinho de estudo, um livro, alguma coisinha que a gente vai pescando aqui e ali. Você, né, transforma a antiga raiva que sentia do cidadão pela compreensão da limitação dele. Ele é limitado, ele só pode agir assim, feito um animalzinho. Olha, ele mordeu, é um animalzinho, ele só sabe morder. Que nem né? Talvez a gente pensa assim, às vezes a gente pensa do próprio país, né? A gente acha que o nosso Brasil não tem jeito. Mas aí a gente sabe, né, agora com conhecimento, né, a gente sabe que tem gente que vai chegar lá, sempre fala, uma hora vai, essas crianças que vão, vai ser as que vão transformar tudo. Então, eu acho que o estudo, ele conforta, ele acalma o nosso coração, ele conforta, né, a gente. Né? Como tu falou, né, da tua mãe, que tu consegue entender melhor, através do conhecimento. Obrigada, querida. Essa compreensão. O Ricardo está colocando aqui as atividades do KSSF proporcionaram uma visão que eu nunca tive sobre o espiritismo. Confesso que me apaixonei. Mas a gente se apaixona mesmo, né, Ricardo? É uma coisa assim, é até difícil de explicar em palavras, porque é um sentimento assim muito gratificante. Mas só para a gente concluir, então, porque a gente vai continuar com outro estudo daqui a pouquinho, só queria terminar com uma posição que Emmanuel fala, ele explica sobre educação. Ele fala que educação implica em duas coisas. O primeiro, o cultivo da inteligência, e segundo, o aperfeiçoamento do campo íntimo, com exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. E isso necessita de também outras coisas. Primeiro, a instrução que vem de fora, né, que a gente vai procurar lá fora. E segundo, a nossa vontade consciente, né, de se aderir a esse processo de aprendizado, de estudo e aprendizado, e isso pode libertar e polir o coração. Isso acho que faz a gente sentir melhor, faz a gente sentir mais feliz, faz a gente sentir uma gratificação muito grande quando passa por esses momentos, assim como Marisa falou, de um estudo constante que vai trazendo, assim, eu chamo de aha moments, né, esses momentos assim que acende a luzinha na cabeça da gente, e é como a Lupe falou, ele acende uma luzinha assim, numa área de felicidade, que dá muito prazer para a gente, que é muito gratificante, e que faz a gente continuar. Né? E era isso que a gente tinha para hoje, e agradecemos muito a todos que acompanharam,